Também. Estamos juntos. Também. Eu estava preparando essa mensagem e com esse sentimento no coração, sabe? Cansado de ouvir todo lugar que você liga, guerra. Antes era só a guerra da Rússia e Ucrânia. Agora, Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel. E outras guerras que vão se desenvolvendo ao longo da caminhada. Eu, sinceramente, gente, eu estou junto com você nessa situação. Estou cansado de ouvir falar de guerra. Eu quero é paz. Quantos aqui estão nesse sentimento? Eu quero é paz. Deixa eu ver. Opa, estamos juntos, gente. Quero paz. Para muitos, paz é ir para um local bom e pescar. Nunca pesquei na minha vida, gente. Nunca pesquei. Aliás, eu tive uma experiência com pescaria. Era um tanque, foi lá em Xerém. Eu estava pregando na igreja em Xerém, no Rio de Janeiro. E me levaram lá, um tanquezinho assim. Falaram, pastor, quer pescar? Falei, não sei o que é isso. Peguei a vara, joguei lá no tanque e peguei um peixe desse tamanho. História de pescador. Desse tamanho, uma vergonha. Eu falei assim, não pode jogar ele para dentro de novo? Fiquei com pena do bichinho. Então não valeu, eu pesquei menos um peixe. Foi menos um. Para muitos, paz é estar num lugar sem ninguém falando no seu ouvido. Não sei se você é assim. Para muitos, paz é dormir o dia inteiro. Conheço pessoas que para eles, paz é pegar o carro e viajar quilômetros e quilômetros sem parar. Eu não sei o que é paz para você. Para muitos, paz é tomar um bom café da manhã, né? Tomar um bom gole de café. Quem não gosta de café, gente? Tem alguém aqui que não gosta de café? Não confie em pessoas que não gostam de café. É brincadeira, você sabe? Eu confio pouco. Porque café é muito bom. Café é uma bênção, né? Deixa a gente agitado, com cara de doido, deixa. Mas é bom. Para muitos, paz é tomar um bom chá, é assistir uma boa série. Para muitos, paz é assistir e maratonar dorama. Né? Quem não sabe o que é dorama, não queira saber. Ou você vai odiar, ou você vai se viciar. É maravilhoso. É maravilhoso. Não acho terrível, porque eu já me viciei. Para muitos, paz é uma conversa gostosa o dia inteiro, sem nenhum tipo de compromisso de trabalho. Mas tem gente que para eles paz é ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro e chegar em casa cansado, tomar aquele banho, jantar e dormir. Paz é um conceito muito abstrato, muito subjetivo, sabe? Para muita gente, para muitos, paz é ausência de guerra. Mas pastor, por que é que você, nessa mensagem, deu o título de vou declarar guerra, se você está cansado de ouvir falar sobre guerra? Se você já não cansa, se você já não consegue mais, você já não tem mais paciência de ouvir falar sobre Hamas, Hezbollah, Jihad, Israel, você não tem mais, sabe, paciência para isso. Por que a sua mensagem se chama Vou Declarar Guerra? Eu vou explicar. Eu estava justamente preparando essa mensagem quando, cansado de ouvir falar sobre guerra, Deus colocou no meu coração o seguinte: servo meu filho, lindo e amado. Que Deus fala assim, Ele fala que eu sou lindo e amado. Deus não mente, tá? É assim mesmo. E é verdade isso que diz. É verdade essa profecia. Meu servo, é o seguinte: para que você possa ter condição de não mais falar sobre guerras, você tem que vencer as suas. Aí eu pensei, meu Deus, você só está me colocando em encrenca então. Se para eu ter condição de dizer, e autoridade de dizer assim, eu não quero mais falar sobre guerra, você tem que vencer as
não vencer as suas guerras, que condição você vai ter de ter paz? Guerra não se trata apenas do conflito entre uma nação e outra. Guerra não se trata apenas de uma desavença entre uma família e outra. Não sei se você lembra, no Brasil, lá no norte do Brasil, tinha uma guerra tão grande entre duas famílias e uma família foi dizimando a outra. Pastor, não vai muito longe. Aqui na nossa região, tinham duas famílias que quase dizimaram a outra, que deu origem até ao livro de uma das personagens mais famosas de Valadares, um cara por quem eu tenho orado e orado muito, Paulinho Maloca. Não sei se você já ouviu falar sobre Paulinho Maloca, mas ele escreveu um livro sobre a chacina da sua própria família, que ele assistiu debaixo da mesa, no almoço, que marcaram para colocar um fim na guerra, mas era uma cilada. Convidaram para fazer um almoço, para acabar a guerra, juntar as duas famílias, e quando estava todo mundo junto, chegaram os capangas de uma das famílias e fuzilou todo mundo. Paulinho Maloca cresceu nesse contexto. E é alguém por quem de verdade eu oro, pedindo a Deus que todos os dias proteja aquele coração e fale ao coração dele e o use em outras gerações. Quando a gente fala em guerra, não é só se tratando de batalha entre famílias, também não é se tratando de batalha entre pessoas. Tenho certeza que você é alguém que tem um coração bom, mas tem gente que não gosta de você. Sim ou não? Você já recebeu notícia? Fulano, tem gente que não gosta de você. Tem gente que só de olhar para você estremece todo, se arrepia. Lá na Argentina a gente falava piel gallina. Piel gallina é quando a gente se arrepia. Piel gallina, ao pé da letra, é pele de galinha. Sabe quando pele de galinha a gente arranca as penas, fica tudo assim? Esse é o termo para se arrepiar. Tem gente que olha para você e se arrepeia todo de tanta raiva que tem você. Eu não sei, gente, mas tem gente que tem um ódio tão grande de mim, tão grande, que é inexplicável. Quando eu fazia seminário em Recife, meu primeiro ano de seminário, na minha sala tinha um dos alunos que adquiriu por mim um ódio gratuito, porque eu nunca fiz absolutamente nada por ele. Na primeira vez que nós fomos à casa dele, era um dos casados da nossa sala. Primeira vez que eu fui à casa dele, ele se declarou com ódio por mim. Era o primeiro ano de seminário, era das primeiras semanas de aula. O cara virou e falou assim: eu tenho ódio de você. E eu lá dentro de mim falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu não era tão pentecostal, mas já dava as minhas guinadas. Quando a gente trata de guerra, não se trata apenas de conflito entre pessoas. Quando a gente fala de guerra, que a gente tem que vencer, a gente tem que começar a considerar as guerras que existem dentro de nós. Para isso eu quero te convidar a ler Tiago capítulo 4. Vai um dos versículos aí, que é uma das lâminas. Vai para frente. O outro. Está dando spoiler da mensagem. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? E ele continua, pode deixar aí. Ele continua: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes os vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus se constitui. Qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, peraí, eu tenho guerras muito internas e muito pessoais que eu preciso vencer.
Eu tenho guerras muito dentro de mim que eu preciso debelar. Ou eu venço essas guerras, ou eu não tenho condição nenhuma de dizer: estou cansado de falar de guerra. Vamos lá. Precisamos vencer a guerra, por exemplo, do preconceito. Eu não sei se você é uma pessoa preconceituosa, mas se tem uma guerra dentro de nós que a gente precisa vencer, é a guerra do preconceito. O que é o preconceito? O preconceito, a palavra já diz, a gente tem um conceito sobre uma pessoa, sobre uma instituição, sobre uma situação, e ao invés da gente conhecer a pessoa, a instituição, a religião, a organização, a gente lida com aquilo, não com o que a gente sabe, mas com o que a gente tenta adivinhar antes, sobre aquele conceito prévio que a gente tem. Isso acontece com tudo. Por que a igreja evangélica hoje está em pé de guerra com algumas das grandes minorias do nosso país? Preconceito. Porque ao invés de lidar com pessoas, nós lidamos com organizações, nós lidamos com rótulos. Aí o texto diz: de onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Não vem porventura disso? Dos vossos deleites e dos vossos membros guerreiam. Dentro de nós há uma propensão, há uma facilidade muito grande da gente rejeitar as pessoas. Dentro de nós há uma facilidade muito grande da gente lidar com aquilo que a gente imagina que o outro é, lidar com aquilo que a gente ouviu que o outro faz. Tem pessoas que não veem no fruto da oliveira por coisas que já ouviram aqui da igreja. Você acredita nisso? Um dia encontrei com uma pessoa. Ela falou assim: eu vou naquela igreja, na sua igreja, porque lá tinha um livro preto, tem um livro preto. Você já ouviu isso, irmão? E no livro preto, vocês escrevem o nome das pessoas e depois ficam amaldiçoando as pessoas no livro preto. Que raio de livro preto é esse que eu nunca vi nessa igreja? Nunca vi. Não vou naquela igreja porque vocês olham as pessoas caem. Já aconteceu isso aqui, gente. Mas não tem acontecido. Se acontecer, qual que é o problema? A tal da fake news faz a gente se relacionar com o outro, não pelo que a gente sabe do outro, mas pelo que a gente já ouviu. A gente tem que vencer essa guerra contra o preconceito. A gente tem que vencer a guerra também contra a preguiça espiritual. Vamos lá. Quantos de nós já levantou de manhã sem nenhum pico de vontade de orar? Levanta a mão lá, para ninguém ficar com inveja de você. Quantas vezes você levantou de manhã, passou o dia inteiro sem nenhuma vontade de ler a Bíblia, sem nenhuma vontade de visitar a casa de Deus? Aliás, é pior, porque chega na hora, vai dando a hora da gente ir para a casa do Senhor e a gente bate um negócio em nós. Parece que o guarda-roupa se transforma, a gente não acha roupa nenhuma para a gente vir. Verdade ou mentira? Parece que tudo que a gente coloca no espelho fala assim: velho, não vai, não presta, está feio. Não, essa roupa você já foi semana passada. E a gente não acredita, né, no espelho lá da bruxa. Espelho. A gente tem que vencer a guerra contra a preguiça espiritual. Mas a gente também tem que vencer a guerra contra a rejeição à voz de Deus. Quantas vezes Deus falou com você e você ignorou a voz de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes? Deixa eu te dar um exemplo. Você já acordou de madrugada do nada? Do nada. Está assim dormindo de repente. Parece que ligou sua tomada no 220 e som nenhum. E pode estar o breu que for, você enxerga tudo. Quem passou por essa experiência? Posso te dizer o que é isso? Deus te chamando para orar.
sabia? Não, pastor, não foi o diabo, não. Você acha que o diabo ia te chamar para orar? Experimenta. Agora, o que as pessoas fazem? E isso aconteceu com Samuel, lembra de Samuel? Samuel, ele acordou e foi lá para o sacerdote. Falou: o senhor me chamou? Não, meu filho, vai dormir, não tem nada contigo, não tem nada para você não. Samuel, aí corre de novo para o sacerdote: o senhor me chamou? Não tem nada, menino, me deixa dormir. Ô menino custoso, né? Que o sacerdote era meio goiano, mineiro. Terceira vez ele chegou: o senhor me chamou? Ele falou: Quando a gente se acostuma com a voz de Deus, a gente perde muita coisa boa. Ele virou e falou assim: meu filho, é o seguinte, é Deus te chamando, é Deus querendo falar com você. Da próxima vez que você ouvir a voz, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí foi o que Samuel fez, e foi um dos grandes líderes revolucionários da palavra de Deus, da história do povo de Israel. Por quê? Porque quebrou, sabe, essa guerra que ele tinha de não dar lugar para ouvir a voz de Deus. Agora, o que a gente faz quando a gente acorda do nada na madrugada? Tenta dormir de novo. Em alguns casos. Em outros casos, visita a geladeira para tomar água, para comer um pedaço de pizza de ontem. Tem gente igual meu irmão visitava a geladeira, sabe para quê? Pegar um pão de sal, fazer um buraco nele e jogar feijão dentro. Feijão. E comer. Esse está bravo. Nunca consegui fazer isso. Depois eu consegui pegar o pão, molhar no caldinho de feijão que eu faço um feijão maravilhoso. O melhor feijão lá de casa é o meu. E é verdade essa receita. Mas o que a gente faz? Alguns vão para a sala, liga a televisão e fica assistindo chuvisco. Que de madrugada não tem nada. Outros pegam o celular e ficam lá, navegando, fazendo absolutamente nada. E nada do sono chegar. É capaz de até amanhecer nessa situação. Agora experimenta. Um dia eu falei isso com uma irmã que da igreja. Agora experimenta, na hora que der isso, você pega a Bíblia, abre e vai lá no Salmo 119 e vai ler. Eu falei isso com a irmã e ela foi ler. São 179 versículos, se eu não me engano. No terceiro ela cochilou de novo. Dá sono. Nós temos que vencer a nossa guerra que impede que a gente ouça a voz de Deus. Quantas vezes você frequentou o culto, você ouviu palavra, você recebeu a palavra de Deus através de profecia e o seu coração fechou? Você não deu ouvidos àquilo. É como se você estivesse colocando para o lado de fora a possibilidade de Deus te falar. Se é coisa boa, você fala: oh, glória, amém, glória a Deus. Agora, se é coisa ruim, você fala: você está queimado. Não é para a gente se consertar, não é para a gente arrumar e colocar e dar rumo para a nossa história. Precisamos vencer a guerra que nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas também nós precisamos de vencer a guerra que nos impede de compartilhar da nossa fé com as pessoas. Não sei se você já percebeu isso. A grande crise da igreja não é ela ser pequena, mas ela não compartilhar da palavra de Deus, da sua vida com outros. Por que a igreja é pequena? Porque nós não compartilhamos com outras pessoas o que Deus fez na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não tenho curso de oratória, eu não tenho curso de pregação. Gente, é difícil você virar para alguém e falar assim: olha, ontem eu estava tão agitado, eu orei e Deus me deu paz. A dificuldade é orar quando está agitado. Eu estava contando para o pessoal na manhã, hoje de manhã, que esses dias eu andei muito agitado, muito ansioso, muito, sabe?
com coisas que eu preciso que aconteçam e não tem acontecido. E eu desci do meu escritório, eu saí do meu escritório, fui descer a escada com o coração agitado, com a alma agitada. Na hora que eu pisei assim no primeiro degrau, eu ouvi: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Gente, aquilo foi um bálsamo que curou a minha alma. E a cada momento eu tenho que recorrer à palavra de Deus para que eu possa me sustentar nessa situação. Precisamos vencer a guerra, e ela é muito interna, que nos impede de ouvir a voz de Deus. E isso inclui leitura da palavra de Deus. Deixa eu fazer a pergunta. Dá uma olhada aí, Denis, se Deus se parou. Ok. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Mas se toca o sinal de chegada de mensagem de WhatsApp, Instagram, Twitter, que agora é X, né? É X. O que você faz? Corre lá para ver. Antigamente era aquele subir, né? Graças a Deus passou, ninguém tem mais esse tonto. Mas quantas vezes você para para ouvir a voz de Deus? Deixa eu te falar. Se você não tem esse hábito, quando você entrar no desespero, quando você entrar na aflição, você não vai ter combustível para se sustentar. Ou a gente, sabe, se prever, se precaver lendo a Bíblia, enchendo nosso coração da palavra, ou a gente não vai ter condição de nos sustentar quando o dia mau chegar. Precisamos vencer essa guerra que nos impede de ler a palavra e de orar, de buscar e de compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas. Eu queria compartilhar com você sobre isso aqui. Coloca lá para nós esse rapazinho, Mossab Hassan Youssef. Olha, eu estou falando árabe direitinho. Mossab Hassan Youssef. Ele se chama Mossab Hassan Youssef, mas ele se autodenomina filho do Hamas. Pastor, você falou que estava cansado de falar dessas coisas. Sim, mas eu preciso contar a história desse rapaz, que eu prometi hoje de manhã falar sobre ele. Ele é filho de nada mais, nada menos que um dos criadores do Hamas. Do Hamas, desse grupo terrorista, considerados por alguns países por esse partido radical. Aos 16 anos, o pai dele virou e falou assim: não quero que vocês coloquem Mossab na linha de batalha, e nem que ele peleje, nem que ele mate ninguém, para que ele não morra. Eu não quero meu filho envolvido com o... E ele foi crescendo naquele ambiente, vendo terrorismo por todos os lados, vendo Israel com todo ódio, massacrando os palestinos, vendo os palestinos com todo ódio, massacrando e, sabe, aterrorizando os israelitas e os judeus. Ele cresceu nesse contexto e ele não sabia o que estava por trás da decisão do pai dele, que era simples. A decisão do pai dele era para que ele não sofresse com as guerras, é para que ele não morresse nas guerras. Então ele protegeu o filho dele para que ele não fizesse isso. Mas houve uma época em que Mossab Hassan foi capturado pelo exército israelita. Muito jovem, capturado, apanhou, foi torturado, sabe, fizeram e aprontaram com ele, e depois de muitos dias torturando, batendo, falando no seu ouvido e demonstrando ódio, pegaram Mossab Hassan e olharam para ele e falaram assim: olha, nós vamos te dar uma chance. Se você trabalhar para nós como infiltrado no Hamas, nós vamos te dar toda a proteção e toda a garantia de que você possa sobreviver.
Ele virou e falou assim: esse povo ele conta tudo isso no livro, o filho do Hamas. Ele virou e falou assim: não, esse povo é meio idiota. Como que eles me batem, eles demonstram por mim ódio, eles me torturam e agora querem que eu trabalhe para ele? Só que ele viu nisso uma grande oportunidade de quê? De se vingar lá dentro. Era como se ele pudesse fingir que estava do lado de Israel, dentro do Hamas, e lá dentro de Israel também ele pudesse, como infiltrado duplo, destruir Israel. E ele começou a fazer justamente esse papel de espião duplo. Ele ia para o Hamas e levava informação de Israel. Ele voltava para Israel e levava informação do Hamas. E tudo isso de maneira secreta, de maneira velada. Até que certo dia, nessas idas e vindas, ele teve duas experiências. A primeira experiência que ele teve foi dentro do Hamas, que ele percebeu que os soldados do Hamas, o povo que se envolvia com o Hamas, torturava os seus próprios soldados. Eles não torturavam só os israelitas, mas eles torturavam também os seus soldados, eles torturavam também o seu povo, eles matavam o seu próprio povo. Isso nas palavras de Mossad Hassan. Isso despertou nele a seguinte pergunta: mas como que isso acontece? Eu posso até considerar o fato de que israelitas torturem palestinos e palestinos torturem israelitas. Agora, o próprio povo palestino torturar palestinos, isso não entra na cabeça de ninguém. E ele começou a se despertar para fazer um trabalho de conscientização, mas não estava dando muito certo, porque ele ficava com medo. Quando ele estava em Israel, ele ficava com medo de ser descoberto como um espião do Hamas. E quando ele estava dentro do Hamas, ele ficava com medo de ser descoberto como um espião de Israel. E agora com esse problema, com essa história na sua cabeça, de não entender o povo palestino torturar o seu próprio povo. Até que ele teve uma segunda experiência, que foi encontrar um pregador da palavra de Deus, um evangelista, que virou para ele e falou assim: você sabia que Jesus era judeu? Ele falou: eu sei, por isso que eu tenho ódio de Jesus. Deixa eu te falar. Você sabe que Jesus ensina a gente a amar os nossos inimigos e a orar pelo que nos persegue? O que os israelitas estão fazendo, torturando os palestinos, está errado. Porque o grande líder, o nosso grande profeta, que se chama Jesus, ensina a amar os inimigos e a perdoar os que perseguem, a orar pelos que nos perseguem. Aquilo mexeu tanto com o coração dele, mas tanto com a alma dele, que ele teve um quarto problema. Primeiro problema: ser espião do Hamas dentro de Israel. Segundo problema: ser espião de Israel dentro do Hamas. Terceiro problema: não entender o porquê que os palestinos torturam os próprios palestinos. E o quarto problema, e esse era um grande problema: como esconder agora sua nova fé em Jesus. Não sei se você sabe, se qualquer palestino ou árabe, muçulmano, receber a Jesus, ele é torturado até a morte pela própria família. Aí o que ele fez? Conseguiu asilo nos Estados Unidos, asilo político. Fugiu para os Estados Unidos. E hoje ele se encarrega de pregar contra a violência, contra o Hamas, contra a violência de Israel, contra tudo aquilo que se diz que não está na palavra de Deus, mas principalmente pregar o amor de Cristo Jesus, independente das guerras que nós vivemos. Não preciso contar para você que ele é um dos mais perseguidos nos Estados Unidos, por ser filho do Hamas, por ser seguidor de Jesus, e por agora levantar essa bandeira contra o islamismo, contra o radicalismo de Israel, contra todo tipo de guerra. Quando
quando eu parei para ouvir e ler a história de Mossad Hassan, eu comecei a pensar justamente nisso, gente. É um cara que estava cansado da guerra. É uma pessoa que cansou, sabe, de violência. É uma pessoa que cansou de gente do próprio povo torturar e matar gente do próprio povo. O que Israel sofreu de vexame político, de vexame bélico, há alguns dias atacado por terra, céu e mar pelo Hamas, e tudo que Israel está fazendo agora numa vingança que vai além daquilo que ele sofreu, mas que carrega toda a herança dessa guerra milenar, não encontra em Jesus em nenhum momento respaldo. Você pode dizer para mim, mas pastor, o povo de Israel vive em guerra há muito tempo. Verdade. Mas todas as guerras foram fruto de desobediência do povo de Israel. Desobedecia, afastava da presença do Senhor, o Senhor trazia um povo inimigo que o subjugava, e depois, para vingar desse povo, Deus dava vitória a Israel contra os povos inimigos. Eu não sei qual é a razão séria dessa guerra, mas uma coisa eu sei: qual é a razão das nossas guerras. Volta o versículo, por favor, Dudu. Vamos junto? Agora, com outros olhos, você vai entender esse texto. Vamos juntos, vamos lá. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos eleitos, que nos vossos membros guerreiam? Nós temos guerras muito mais internas para nos preocuparmos do que todas as guerras que estão fora. Não estou dizendo para a gente ignorar o mundo ou as notícias, não é isso. Mas eu estou dizendo que para a gente compreender e trazer pelo menos um pouco de paz para dentro dos nossos lares, para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa escola, a gente tem que começar a vencer as nossas próprias guerras. Você está em guerra. Paulo fala assim: vocês não sabem que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque os dois são opostos entre si? Cara, você tem que tomar uma decisão na sua vida. A quem você vai alimentar nessa guerra? Ou a sua carne, ou o seu espírito. Isso implica em dizer que eu e você precisamos comprar e declarar a nossa guerra contra o pecado. Ah, pastor, está meio careta agora. Falar de pecado a essa altura de campeonato. O que é pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Sejam palavras, sejam ações, sejam pensamentos, sejam omissões. Porque a gente não pega só fazendo o que é errado, a gente pega também deixando de fazer o que é certo. Agora, se a gente não compra a guerra contra o pecado, vai ficar muito evidente para nós o pecado do outro. Você me entende? Sim ou não? Quando é aquela história do macaco que assenta no rabo e fica rindo do rabo do outro. Que é muito fácil ver o pecado, o erro do outro, se eu não me encarrego de lutar contra os meus pecados. Pensa só numa coisa: a maior guerra que nós estamos vivendo se chama nossa guerra contra nós mesmos. Todo dia você dorme e acorda com o inimigo, que se chama você mesmo. A nossa velha natureza não quer Deus, a nossa velha natureza não quer orar, a nossa velha natureza não quer ler a palavra, a nossa velha natureza não quer frequentar a casa do Senhor, a nossa velha natureza não quer dizimar e ofertar, a nossa velha natureza não quer compartilhar a palavra do Senhor. Você sabe contra quem você está lutando? E Paulo ainda diz: a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra todo principado e potestade também. Quando a gente compra a nossa guerra contra o pecado, a gente também compra a nossa guerra contra o diabo. Que isso, pastor? Não fala esse nome dentro da igreja que ele aparece.
histórias que eu já estou cansado, eu tenho que trocar essas histórias. Quando a gente não compra a guerra contra o diabo, a gente se permite algumas coisinhas pensando: ah, eu mereço, eu preciso. Lembra da história do Halloween? Numa condição de Halloween, numa história nesses dias de Halloween nos Estados Unidos, em que todo mundo se fantasia de tudo, principalmente de coisas de terror, o cara saiu de casa vestido de capeta, roupinha de malha, vermelha, chifre, tridente, rabinho, e foi com o carro dele, e de repente um chuvão, ele parou na chuva para tentar se abrigar debaixo da marquise e não sabia que ali era uma igreja. Só que de repente, daquele chuvão, a chuva aumentou muito, ele ficou com medo do carro inundar e ele foi para dentro da igreja. Só que coincidiu de ele chegar na porta da igreja, a luz apagar, acabar a energia elétrica. E quando ele chega na porta da igreja, ninguém vê porque a luz acaba. E ele, com medo dos raios, com medo da chuva, com medo da enchente, entra mais dentro do templo. Quando a energia elétrica é restaurada e a luz volta. E de repente as pessoas olham para trás, quem é que está lá? O próprio tridente, rabão, chifrão, e assustado, porque nem ele esperava que ali fosse uma igreja. Gente, saiu gente para tudo quanto é lado, saiu gente pela janela, saiu gente pela porta, saiu gente rastejando, saiu aquele monte de gente, só ficou uma velhinha, uma senhora de idade. No seu andador foi para perto dele e falou assim: ô seu capeta, faz nada comigo não, eu sou membro dessa igreja há 40 anos, mas nunca falei mal do Senhor. Tem gente que faz essa declaração de paz com o capeta, não fala mal dele, nem toca no nome dele, para ele não aparecer, sabe? E faz parceria com ele. Ó, se você não me entregar, eu falo mal de você. Recebe as bandejas dele e fica de boa, como se nada tivesse acontecendo. Está sendo pisado, massacrado por ele, mas não é capaz de levantar a cabeça e dizer: sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Com medo do diabo fazer mais coisas. O diabo está debaixo dos seus pés se você tem Jesus. O diabo tem medo de você se dobrar, de você dobrar os seus joelhos. O diabo tem medo de você orar ao Senhor. O diabo treme quando você glorifica a Deus. O diabo treme quando você louva ao Senhor. Quando você chega em casa, levanta as suas mãos, coloca um louvor, acompanha o louvor, glorifica o Senhor. O diabo sai correndo com o rabo entre as pernas, porque ele não suporta. Ele não suporta. A gente não esquece disso. A gente prefere bater no outro. Aí vem, eu quero registrar essa história para eu mudar a história. Aí vem a outra situação. Ao invés de bater no inimigo, a gente quer bater no irmão. A gente compra briga com o irmão. A gente pensa que o irmão, patrão, cunhado, seja irmão de carne, filho, mãe, pai, a gente pensa que o outro que é o nosso inimigo. Lembra dos nordestinos? Eu não tenho nada contra nordestino. Meu pai é nordestino, era nordestino, minha mãe é nordestina. Não tem nada contra nordestino, só para deixar claro. Os dois nordestinos saíram na rua e um esbarrou no outro. Quando um esbarra no outro, os dois puxam a peixeira e um vira para o outro e fala assim: eu vou te furar. O outro fala: não, eu vou te furar. Eu que furo, não, eu que furo, eu que furo, não, eu que furo. E de repente ele fez assim com o facão e cortou um pedaço, deu um talhe no braço do outro. Aí ele olhou assim e falou assim: misericórdia. Aí o outro falou assim: tu é crente? Sou. Ou então a paz do Senhor. Quando a gente não bate no diabo, a gente fica batendo no irmão, sem saber
E quem fica no camarote? O próprio. Sabe, esse ódio que você tem das pessoas e que as pessoas têm de você não é seu, é uma sugestão do inimigo. E a Bíblia diz assim: aquele que odeia o seu irmão não tem a vida eterna permanente em si. Sabe qual é a fé que vence o mundo? A vitória que vence o mundo? Já dei um spoiler, né? Sabe qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. E quando a gente age em fé, não crendo em coisas que vão acontecer, mas apostando todas as nossas fichas na nossa relação com Deus, fica fácil a gente vencer as guerras que existem dentro de nós. Quais são as suas guerras? Você consegue fazer a lista das suas guerras? A minha guerra, tem gente que fala assim: minha guerra é eu não saber o que eu serei no futuro. Não, a minha guerra é eu não me desvencilhar das coisas do passado. Não, a minha guerra é eu odiar aquilo que eu sou no presente. Sua guerra não é nenhum dos três. Sua guerra é não estar dando espaço para ouvir a voz de Deus. Porque se você der, você não vai ficar mais aprisionado no passado. Se você der, você não vai ficar aprisionado na ansiedade sobre o futuro. Se você der, você não vai ficar aprisionado no ódio e na insatisfação pelo que você é ou deixou de ser no presente. Vamos vencer essas guerras hoje, gente? Vamos chamar o príncipe da paz para morar dentro do nosso coração. Vamos chamar o príncipe da paz para reinar nos nossos relacionamentos. Sim ou não? Sim. Amém? É por isso que nós vamos declarar guerra hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa declaração de guerra. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu preciso fazer com que você saia daqui declarando a sua verdadeira guerra, vencendo a sua verdadeira guerra, e em nome de Jesus, se preparando para ajudar muita gente nessa caminhada. Coloca a mão no coração. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, eu não sei, sinceramente, de tudo sobre as minhas guerras, mas eu te peço, Jesus Cristo, príncipe da paz, entra e toma controle, toma o comando da minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu general, sejam quais forem as guerras que eu esteja vivendo, em nome de Jesus, meu Deus, me dá clareza, me dá, Senhor, as estratégias, me revela as armas, me revela, Senhor, o que fazer, como fazer, o que falar, o que deixar de falar. Ah, meu Deus, olha a guerra que eu tenho contra sentimentos e emoções mentirosos que trazem ódio ao meu coração, que trazem indiferença, que trazem preconceito. Me dá vitória, Senhor. Senhor Jesus, toma controle da minha vida, para que nada disso seja o meu Senhor e nada disso determine a minha caminhada. Hoje eu declaro Jesus como Senhor absoluto da minha vida e general absoluto da minha guerra, e quero ouvir as suas instruções para vencer as minhas guerras em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê renovo na caminhada e em nome de Jesus restaure você por dentro e te dê vitória sobre essas guerras. Pode assentar em nome de Jesus.